professora Cristina fez já uma bela explicação, introduzindo uma metodologia de trabalho que ela inaugurou no Obicom e que nós temos seguido essa coleta de dados via um rastreamento na internet de matérias que tenham surgido sobre os assuntos de preferência de cada pesquisador. Ela já mencionou dela, então eu preciso explicar que eu tenho trabalhado nos últimos anos com a questão da classificação indicativa, da regulamentação de mídia no seu aspecto geral, seu aspecto específico, regulamentação de conteúdo, ou seja, o selinho dos conteúdos todos, sua permissão de exibição, a faixa etária adequada e a correspondente faixa de exibição adequada. Quando eu ouvi a professora Cristina falar, as matérias não são as mesmas, de referência, e a professora Cadeira falando, uma das coisas que me ocorreu, que é muito importante nós termos no horizonte, já que nós estamos conversando sobre metodologia, é que algumas coisas, ou seja, o nosso corpus, algumas matérias das suas também vão estar presentes aqui. Alguns assuntos que você levantou também vão estar presentes aqui no meu corpus, ou seja, nesse levantamento obtido pelos pesquisadores do Obicom. Mas o que eu quero dizer, então, a respeito desse corpus? Que cada um atravessa esse corpus e observa coisas sob perspectivas diferentes. Isso é maravilhoso de ser feito. Então, o meu corpus é um pouquinho menor do que o da Cristina. Acho que eles priorizaram porque ela é a coordenadora e eu só sou a vice. Quer dizer que tem menos trabalho para a vice? Você pode ver esse filme em perspectiva de alguma coisa? A perspectiva é que ela ganhou mais matéria do que a coordenadora. Bom, eu recebi 78 matérias coletadas, como a Cristina já disse, que vem de sites. No meu caso, blogs, no meu caso, diversas outras fontes de origem, mas, grosso modo, também vindo da mídia oficial, de jornais, por exemplo, como é o País, que mantém uma produção online e muitos outros. Dessas 78, eu vou atravessá-las, essas 78 matérias, eu vou atravessar sob a perspectiva da classificação indicativa. Então, o meu primeiro atravessamento foi lá dessas matérias, quais tinham um olhar bastante positivo sobre a classificação indicativa, bastante positivo no sentido, ela é necessária, temos que lutar com elas, estamos aqui esperando uma classificação indicativa. Eu obtive dessas 78 matérias recebidas, 36 apresentam essa perspectiva, ou seja, é a maioria, a perspectiva de um olhar positivo sobre a classificação de conteúdo. Eu vou comentar brevemente cada um desses tópicos, mas, grosso modo, a natureza dessas 36 em cima de 78, a natureza delas diz respeito, sim, queremos, reivindicamos classificação indicativa dos conteúdos. São diversas perspectivas. O próximo tópico, ainda relacionado à questão de classificação indicativa, foi tentar focar qual era o tema dessa classificação indicativa que tinha uma certa relevância. E eu vou encontrar, depois também vou fazer referência a isso, encontrar 14 ocorrências sobre o tema sexualidade, que recebeu, então, um certo privilégio. E, face a isso, com relação ao tema violência, 5 matérias, somente aparecem 5 matérias, o que é pouco em relação à unidade dessas 78. Isso me surpreendeu um pouco, porque, como eu vou comentar mais precisamente na sequência, o tópico violência tem sido um grande vetor para a determinação da classificação de filmes.
quase todas as determinações de faixas etárias e faixas de exibição, elas se dão em torno do tópico violência. Então, para mim, foi uma surpresa que houvesse aqui só 5 matérias sobre esse assunto. Eu computei como simples relato 7 matérias, que não são nem pelo sim nem pelo não. Não se mostram a favor, nem a desfavor, não são não são um manifesto, não optam por uma bandeira, e relatam ocorrências, às vezes, um tanto ambíguas. Imagino que essas matérias até não tivessem condição de se posicionar por falta de dados suficientes para assumir realmente um parecer coerente. E, por último, a questão da propaganda, dois outros tópicos, com os quais eu atravessei meu corpo. O outro tópico é a questão das contendas judiciais e institucionais, e eu tenho 5 matérias nesse espectro. E, por último, então, a questão da propaganda, que eu não sei direito como apareceu no meu corpus, porque eu não trabalho com a questão da propaganda, mas mesmo assim eu vou comentar. Já que veio, daí eu vou comentar, certo? Então, eu vou, para ser bem rápido, eu também vou, porque o meu eixo é a classificação de conteúdo e não filmes, etc. Mas, enfim, e tive, então, somente 8 matérias que fazem uma espécie de associação entre classificação indicativa e censura. Porque todas aquelas que eu citei no início são favoráveis e nem mencionam um aspecto possível sensório da classificação indicativa. Somente 8 matérias fazem essa associação e eu vou comentá-las na sequência. Eu vou ler, para você não me bater como está uma coisa na cabeça, senão eu vou perder a hora conversando com o mundo. Nós já mencionamos as diversas etapas da longa pesquisa sobre o processo de restrição e contenção que temos desenvolvido. Cristina já falou sobre isso. E considerando observações anteriores, observações feitas pelas nossas pesquisas, pelas minhas em particular, algumas que vêm de trabalho da professora Roseli ou da professora Cristina, considerando estas observações já feitas no passado, que eu vou fazer algumas considerações agora. Ou seja, essas minhas considerações são de caráter comparativo. Elas são de caráter comparativo com o quê? Com aquilo que nós já levantamos em inúmeras outras formas de rastreamento, já levantamos e, sobretudo, em algum caso, já levantamos sobre o arquivo Miroel Silveira, explicado pela professora Cristina anteriormente. Estou desobrigada de explicar novamente. Assim, em relação à visão positiva da classificação de conteúdos, temos a comentar em primeiro lugar o fato de que, desde o início de nossas investigações, a partir dos processos de peças teatrais do arquivo Miroel Silveira, encontramos notória presença de apoio populacional a medidas de contenção. Não só o próprio arquivo preserva cartas, petições de abaixo-assinados que atestam essa intenção da população, como também fazem as matérias jornalísticas que percorremos em nossa busca pelas manifestações de todas as censuras e as declarações de atores e autores teatrais da época. Isto em termos do que nós tínhamos lá no passado. Como no passado, hoje se clama por controle de conteúdos. Verdade que esse clamor não se manifesta com embates físicos, eu estou me referindo a coisas do passado, e não vou mencionar aqui agora, porque senão não daria tempo. Mas como forma que se revela através da presença maciça na internet. E um clamor que se redobra sobre a própria web. Há uma espécie de continuidade histórica do que tange o apelo pela regulação. Em algumas das matérias, continuidade histórica em relação ao que nós pesquisamos no passado. Há uma espécie de continuidade histórica. Em algumas das matérias, que compreendem esse bloco das posições a favor, surge algo de nossos tempos, que, por outro lado, descortina a natureza de uma propensão. A regulação tende a cruzar fronteiras,
como parte do projeto da humanidade e, ao menos em relação ao Ocidente, tendo uma espécie de acordo que revela interesses e empenhos comuns. Estes, como veremos a seguir, devem necessariamente encontrar respaldo em ideários comuns. Porém, outra natureza também fica exposta. Eu quero primeiro só pontuar, porque talvez eu não tenha tempo para dizer depois, o que eu quero dizer com essa propensão à expansão e esse acordo, uma espécie de homogeneidade. Eu não sei se vocês sabem, entrou em vigor recentemente um acordo sobre os games. Ou seja, a classificação dos games é feita por um grupo associado de diversos países. E ela vai valer para o espectro amplo do Ocidente, certo? É nesse sentido que eu estou dizendo, falando sobre uma espécie de acordo no Ocidente. Se discutir, isso é outra questão, né? Mas tende a uma tendência nessa direção. Eu queria pontuar com esse exemplo para mostrar o que eu quero dizer com essa tendência a acordos. Só para ver esse exemplo. Na esteira dos filmes e programas televisivos segue os videogames, a propaganda, e o que mais surgir em nosso cenário cultural vai sendo absorvido por esses grupos criados para um acordo e uma homogeneidade de classificação dos conteúdos. Citei o exemplo dos prêmios sobre isso. A expansão da regulação pode ser vista ainda sobre outros aspectos. O negócio que você já falou. A absorção e inclusão de novos critérios, conforme se prioriza em políticas em defesa de minorias, contra a discriminação e exclusão social. Esse é o caso, por exemplo, das matérias que versam sobre o teste Bechdel, adotado pela Suécia. Deixa eu dizer para vocês o que é esse teste. Esse teste, ele pontua a origem do teste. O teste é feito como... O teste foi proposto inicialmente por uma senhora bastante vinculada, empenhada em movimento feminista, em movimento de respeito às mulheres e, sobretudo, em movimento de respeito à homossexualidade feminina. Então, há um contorno por trás do teste, certo? E ele opera com o seguinte critério. Para que um produto cultural tenha o selinho A, ou seja, é algo que não está destituindo, minimizando a posição social, a mulher, ele tem que ter pelo menos 3 cenas em que apareçam mulheres conversando sem a presença masculina. E a conversa não pode ser sobre homem. Vocês entenderam? Eu não estou lendo o meu texto, eu estou dando assim uma ideia genérica da aplicação que está sendo feita agora. Não, claro. Bom, enfim, só para explicar o porquê. Pensar. Pode estar pensando. Não pode falar. Bom, deixa eu voltar. Vocês viram que eu me perco de texto com facilidade, entendeu? Por isso que eu estou fazendo um esforço para seguir a leitura do meu texto, senão não vai dar. Expliquei tudo isso sobre o teste Bechdel adotado pela Suécia. Suécia são 5 minutos? Você está me prejudicando. Imagina! Bom, o que eu fiz? Não, tudo bom. Tudo bom. Eu vou, pelo menos, essa ideia, eu vou com ela até o fim, conversando com os presentes. Ele não é realmente uma classificação no sentido nosso de classificação no Brasil ou em alguns outros países, ou como a Motion Picture Association nos Estados Unidos, etc e tal. Ele é uma indicação no sentido de, olha, mulheres, esse filme não é um filme que bota a mulher para baixo. Não quer dizer, aí uma cadeia televisiva na Suécia imediatamente se prontificou, nas tardes de domingo, a passar somente filmes com o selinho A, ou seja, os filmes... É toda uma história com relação ao Bechdel. Mas eu cito ele aqui como exemplo, diferentemente da exploração que a Cristina fez, eu trago esse mesmo caso explorando o que eu chamo de expansão.
Expansão em que sentido? Até incorporando outros critérios. É diferente da sua perspectiva oposta, no sentido de que eu quero anotar aqui. Outros critérios vão surgindo e vão sendo absorvidos e aplicados, como é o caso recente do teste DEST. Eu vou pular um monte de coisa para dar um arredondamento, dar tempo para você falar, mas eu quero notar só uma coisa. Enquanto eu escrevia esse artigo, eu lia milhões de coisas a respeito do que se pede em termos de regulação, a questão da violência em algumas matérias, aqui aquelas 5 matérias da violência, abordam a questão da violência e fazem a seguinte contestação. Por que é que se malha tanto em cima de cenas de sexualidade, quanto algumas cenas de violência em filme são muito piores, são permitidas e são muito piores do que uma cena de sexo explícito, certo? Então há essa argumentação passando por aí, uma argumentação tipo alerta com relação à presença da violência. Ao lado disso há uma outra argumentação, por exemplo, questão, acho que muito importante para nós, é uma anotação de um estudo a respeito disso. Há um crescendo de cenas de violência nos nossos filmes mais populares. Esse crescendo de cenas de violência, embora seja acompanhado por uma sistemática classificação feita ao redor do eixo da violência, tendo como orientação o eixo da violência, no entanto, não é acompanhado com rigor. Ao contrário, uma das matérias, duas dessas matérias trabalham um estudo feito mostrando que, com relação à classificação americana, aquilo que antes estava no Parental Guidance 14, que até 13 anos você pode assistir desde que seus pais permitam, certo? Vamos resumir essa questão também. O que é detectado nesse estudo? É detectado que hoje em dia, o que é PG-13 tem muito mais cenas de violência do que o PG-13 tinha no início, quando ele foi essa classificação foi pela primeira vez usada. Ela não é muito antiga, ela começa, até onde eu entendo na história, uma proposta do Steven Spielberg para justamente por causa das cenas de violência de algumas aventuras e ela poder pegar um público maior em vez de entrar no 17, que é proibido para menores de 17 anos. Voltando, o estudo está mostrando o quê? Eu não tenho, eu mesma, um estudo nesse sentido, mas é possível, a gente pode levantar a hipótese que é possível que nós estejamos na mesma vertente. O quê? Um aumento de cenas de violência, um aumento da tolerância com relação às cenas de violência e a incorporação de cenas de violência que antigamente só eram pensadas como adequadas a partir de uma certa idade, como pensadas em adequação para uma idade menor do que a anterior. Não tem um estudo disso no Brasil. Eu estou contando os estudos fora, mas eu desconfio que se a gente fizer um estudo aqui, desconfio. É uma hipótese. Um dia posso chegar lá e a gente chega num resultado semelhante a esse. E a última coisa que eu queria anotar, então, nessa confluência, nessa insistência para que se case com a vontade do povo, que haja um imbricamento dessa coisa da classificação com o que se pensa como moral adequado, conveniente. Eu estou resumindo, meu artigo que eu vou vender, não vou perdoar jamais isso. Então, é o seguinte, quando eu estava escrevendo esse artigo, porque já estourou, né? Em 12 de fevereiro de 2014, o Ministério da Justiça no Brasil lança uma nova portaria com a qual convoca os cidadãos para participarem da classificação. Que a classificação não mais seja feita por pessoas elencadas apontadas pelo governo. Essa convocação de 12 de fevereiro, eu quero repetir os termos, o termo de intenção, entre aspas, citando,
é promover a participação e o controle social no processo de classificação indicativa. Leve o controle social. Controle social. 2. Ampliar a transparência e a prestação de contas da política de classificação indicativa. 3. Ampliar a participação da sociedade na classificação indicativa. E eu gostaria que nós tivéssemos isso no horizonte, que é a medida mais recente tomada pelo nosso Ministério, ela é do mês passado, né, mais recente possível, e que ela aponta também para este eterno respaldo, essa eterna tentativa de andar paralelo, lado a lado, com uma vontade da população, com a vontade da nação, em termos desses processos regulatórios. Pronto, Roseli. Eu queria saber se você sabe a quantas anda a questão da classificação indicativa para programas ditos informativos, porque os programas chamados de jornalísticos, eles não são submetidos à classificação indicativa. Então, há uma grande paranoia sobre as cenas de cama nas novelas e a pena de morte pode ter apologia às 14h, né? Por exemplo, como aquele caso da Isabela, que era passado à tarde apavorando crianças, né? A tarde toda você tem programas que proclamam a justiça com as próprias mãos. Isso não é visto como um problema para crianças. No entanto, aparecer cena de cama ou um adolescente que bebe é um problema para as novelas, né? Então, a quantas anda essa discussão? Porque eu acho que está tudo muito distorcido. Eu acho que a classificação indicativa é interessante, tem a ver com os direitos humanos das crianças, mas está muito distorcido. E, sobretudo, tem a ver com o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa é uma palavra de ordem na classificação indicativa. Não, eu não tinha falado sobre isso, embora esse seja um dos assuntos inúmeros sobre os quais eu não falei, por culpa da Roseli, como todo mundo sabe. Mas é brincadeira. A gente tem que levar as coisas um pouco de brincadeira para a vida ficar mais leve. O que eu quero dizer é o seguinte: até onde eu sei, todos esses programas, a televisão ela vai oscilar entre três procedimentos. O que é de filme ou novela realmente tem um olhar muito específico indicando a faixa etária apropriada e, consequentemente, a faixa etária de exibição. O que é de jornalismo vai entrar nisto que você acabou de delinear aí. São programas informativos e os programas informativos vão escapar desta equação. É por causa disso que no final da tarde nós temos programas como o do Datena e o outro da Record. Isso, Marcelo Rezende, que na realidade esse final da tarde já existe uma classificação indicativa, dependendo do horário, em torno de 14, 16 anos por programa, mas nesse horário da tarde todas as criancinhas do mundo estão acordadas. Então, só para dizer que você tem toda a razão com relação a isso, e até onde eu sei, isto não está sendo modificado no presente momento, não sei se haverá algum encaminhamento no futuro. Eu posso até estar enganada e nesse momento tem alguma ação efetiva do Ministério tentando solucionar essa questão, trazer um pouco mais de equilíbrio, mas até onde eu sei, no momento, não. E, de fato, existe isso, você descreveu, que eu acabei de acrescentar com alguns dados. E aí tem uma terceira instância, eu falei em 3, certo? Vamos à terceira. A terceira são os programas que se autoclassificam, que são os programas de auditório, todos esses programas que nós temos por aí ao longo do dia, eles começam de manhã cedo e só vão terminar à tarde da noite. Esses programas, eles se propõem e se autoclassificam. E depois, o
órgão do Ministério da Classificação Indicativa, Ministério da Justiça, Secretaria da Justiça, faz uma espécie de conferência para ver se essa adequação, se o que eles autoapontaram como a classificação que eles consideram correta, estou dizendo os produtores do programa, né? Se isso bate com o que pelos critérios da classificação indicativa seria apontado. Então, essa conferência é feita em cima de um protótipo, um protótipo de programa, certo? Esses programas de auditório, as conversações livres, esse diálogo, esse colóquio informal, surgem inúmeras coisas. Então, por exemplo, eu tive uma orientanda, ela já de iniciação científica, ela já terminou o trabalho dela, ela fez uma comparação entre a classificação de programas de auditório, essa que é autoclassificativa sujeita a uma conferência posterior, e os critérios aplicados pela classificação indicativa para filmes e novela. Há, volta e meia, uma ligeira discordância. Volta e meia aparece nesses programas que são matutinos ou vespertinos, aparecem uma série de cenas ou assuntos, sobretudo em programas do tipo Casos em Família, eu não sei se você sabe do que eu estou falando, aparecem assuntos, cenas, até algumas cenas de disputa, briga, verbal, etc. e tal, que são coisas que não estariam para uma faixa etária abaixo de 10 anos, nem que a vacatuça. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, eu só expliquei que há esses 3 eixos no panorama do que diz respeito à televisão e há, no que tange diretamente a sua pergunta, de fato uma espécie de discordância. E não sei se alguma providência está sendo tomada a esse respeito. É tudo que eu sabia para explicar. Tudo que vocês disseram em relação ao que é o foco da pesquisa, que é a análise dos dados noticiosos, né, que são acessíveis por meio da internet, jornais e tal, teve algum destaque em relação à questão da censura nos atos públicos das pessoas? Por exemplo, tem algum indicativo com relação ao que aconteceu nas manifestações do ano passado nas ruas? Minha pergunta vai mais no interesse, porque eu tenho um interesse particular de pesquisa no que vai acontecer esse ano em relação à censura no Brasil, por conta das manifestações do ano passado, por conta da Copa do Mundo, por conta do processo de eleições. Então, pelo que eu entendi, no âmbito geral, as coisas estão mais focadas na produção cultural e jornalística. Eu não sei se tem um destaque para a questão do ato, né, nas ruas das pessoas, dos ativistas no Brasil. Eu posso dizer uma coisinha? A sua pergunta é diretamente relacionada ao trabalho da professora Cristina, mas eu gostaria de responder brevemente com relação ao meu corpus. No meu corpus não há nada, absolutamente nada, eu posso afirmar nada em relação ao que você acabou de apontar.